O vento do deserto carregava o cheiro acre de pólvora e combustível diesel. Enquanto a sargento Helena Vasquez ajustava sua mira, observando o comboio abaixo através da cruz do seu Barrett M2. 3 caminhões, escoltas fortemente armadas e poder de fogo suficiente para arrasar uma pequena cidade. Segundo o briefing da missão, eles estavam interceptando armas militares roubadas que seriam entregues a forças insurgentes. O que o coronel Hayes não havia mencionado era porque os números de série daquelas caixas correspondiam a armas que tinham desaparecido do próprio arsenal deles apenas 2 semanas atrás. O dedo de Helena pairava sobre o gatilho enquanto ela falava em sua unidade de comunicação. Overwatch para o comando. Tenho os alvos na mira. Algo não está certo aqui, senhor. Essas armas são nossas. Estática chiou em seu fone antes que a voz de Hayes irrompesse, aguda e autoritária. Negativo, Vasquez. A inteligência confirma que são armas roubadas. Dispare quando estiver pronta. Pela mira, Helena observou quando um dos guardas do comboio se virou em direção à sua posição. O rosto do homem ficou claramente visível agora, e o sangue dela gelou. O sargento Martinez, um soldado da própria base deles, alguém com quem ela já havia compartilhado refeições no refeitório. Ele não deveria estar ali. Nada daquilo deveria estar acontecendo. Comando, estou vendo rostos aliados lá embaixo. Sargento Martinez do 3º Batalhão. Solicito esclarecimento, disse Vasquez. A voz de Hayes explodiu no comunicador. Você tem suas ordens. Neutralize o comboio. É uma ordem direta. As mãos de Helena tremeram levemente quando ela se afastou da mira. Em seus 3 anos como atiradora de elite militar, ela nunca havia hesitado diante de um alvo confirmado. Mas aquilo parecia errado, profundamente errado. Ela ativou a câmera do capacete e começou a gravar, ampliando os rostos abaixo. Se fossem aliados, se aquilo fosse algum tipo de erro, ela precisaria de provas. O comboio havia parado agora. E Helena podia ver claramente Martinez dando ordens para outros soldados descarregarem as caixas de armas. Mas, em vez das marcações insurgentes sobre as quais haviam sido instruídos, ela viu documentos oficiais de transporte militar sendo trocados. Suas lentes ampliadas captaram algo mais. Hayes surgindo de um veículo sem marca que se aproximara pelo lado oposto. O coração de Helena disparou ao ver seu oficial comandante apertando a mão de Martinez. Os dois riam enquanto supervisionavam a transferência de armas. Aquilo não era uma missão de interceptação. Era uma entrega. Jesus Cristo, sussurrou ela, afastando de vez o dedo do gatilho. Começou a registrar tudo, capturando claramente o rosto de Hayes, enquanto ele inspecionava as armas e entregava o que parecia ser um pagamento a Martinez. Sua unidade de comunicação chiou novamente. Vasquez, reporte! Neutralizou o alvo. Helena tomou uma decisão em frações de segundo que mudaria tudo. Negativo, senhor. Preciso abortar. Há civis na área, e não tem um disparo limpo. A voz de Hayes agora era venenosa. Consigo ver sua posição daqui, sargento. Você tem linha de tiro perfeita. Atire, caralho! As palavras atingiram Helena como um golpe físico. Hayes podia ver sua posição. Isso significava que ele estava lá embaixo, o que queria dizer que sabia exatamente o que ela estava testemunhando. Sua camuflagem havia sido comprometida. E pior, Hayes agora sabia que ela sabia. Helena rapidamente mudou o comunicador para um canal criptografado e começou a transmitir suas gravações ao quartel-general da inteligência militar. Aqui é a sargento Helena Vasquez. Número de serviço 749, Delta 6. Estou enviando evidências de tráfico de armas envolvendo o coronel Hayes. A transmissão foi abruptamente cortada. Seu equipamento havia sido desativado remotamente. Vasquez. A voz de Hayes estava calma agora. Mortalmente calma. Eu sei o que você pensa que está vendo aqui embaixo, mas está enganada. E se for inteligente, vai esquecer o que pensa ter visto e completar sua missão.
Helena já estava se movendo, desmontando seu rifle com eficiência treinada. Ela já havia sido sniper tempo suficiente para saber quando se tornara o alvo. Senhor, solicito extração imediata. Minha posição pode ter sido comprometida. Negativo. Você permanece até terminar o trabalho. Mas Helena já estava descendo pela face do penhasco com corda, seu equipamento preso e a mente acelerada. Tinha talvez 10 minutos antes que os homens de Hayes chegassem até sua posição. Assim que tocou o chão e começou a correr em direção ao ponto de extração, sua unidade de comunicação vibrou com uma mensagem de Hayes. Atenção todas as unidades. A Sargento Vasquez desertou. Ela comprometeu a missão e agora é considerada hostil. Atirem à vista. O sangue de Helena gelou ao ouvir as vozes de seus próprios companheiros de esquadrão, confirmando a ordem. Rodrigues, John, Williams, soldados com quem ela havia servido por 2 anos. Pessoas em quem confiava sua vida agora estavam caçando-a. Ela podia ouvir helicópteros à distância, mas eles não estavam vindo para resgatá-la. Estavam vindo para eliminá-la. Helena abandonou o equipamento pesado, mantendo apenas sua pistola e o kit de sobrevivência, enquanto corria em direção ao terreno rochoso que lhe ofereceria cobertura. Atrás dela, Helena podia ouvir Hayes coordenando a busca. Ela tem provas que podem comprometer tudo. Encontrem-na e eliminem a ameaça. Façam parecer atividade insurgente. Quando Helena se lançou atrás de uma rocha, justamente quando o primeiro helicóptero surgiu no céu, ela percebeu toda a dimensão da sua situação. Não estava mais apenas lutando por sua vida. Estava lutando para expor uma conspiração que alcançava os mais altos níveis de comando. E todos aqueles que um dia ela chamara de aliados, agora eram seus inimigos. A caçada havia começado. Helena se pressionou contra a face irregular da pedra, enquanto o holofote do helicóptero varria o chão do canyon abaixo. Seu coração martelava contra as costelas enquanto ela contava os segundos entre cada passagem. 12 segundos de escuridão. 3 segundos de luz branca ofuscante. Tempo suficiente para se mover, mas não para ser descuidada. A comunicação pelo rádio de seu antigo esquadrão chiava nos aparelhos que ela havia conseguido manter escondidos. Grade 77, nenhum contato, movendo para o setor 8. A voz de Rodrigues, profissional e fria. 2 dias antes, eles estavam rindo do seu café horrível. Agora, ele a caçava como a um animal. Helena esperou o helicóptero inclinar-se para leste antes de deslizar pela encosta rochosa. Suas botas encontrando apoio no cascalho solto. Estava correndo havia 18 horas seguidas, sobrevivendo à base de adrenalina e das 2 barrinhas de energia que havia levado em sua mochila. Sua garganta parecia papel de areia, mas ela não podia arriscar-se a se aproximar de nenhuma fonte de água conhecida. Hayes certamente as teria todas vigiadas, tinha. Quando alcançou o fundo do desfiladeiro, sua mente tática entrou em sobrecarga. Hayes tinha recursos, homens e a vantagem de conhecer o treinamento dela. Mas havia cometido um erro fatal. Foi ele quem lhe ensinou tudo sobre evasão e sobrevivência. Ela sabia como ele pensava, como implantaria seus recursos. E assim, e acima de tudo, conhecia suas fraquezas. O som de veículos se aproximando a forçou a se mover novamente. Helena subiu a encosta oposta usando as sombras da luz antes do amanhecer para mascarar seus movimentos. Por uma fenda entre as rochas, avistou 3 Humvees convergindo para sua última posição conhecida. Hayes não estava deixando nada ao acaso. Sua unidade de comunicação vibrou com uma mensagem criptografada que fez seu sangue gelar. Alerta prioritário. Sargento Helena Vasquez, procurada por traição, armada e extremamente perigosa. Recompensa de 150 dólares pela morte confirmada. Mais 25 mil por prova de morte. 50 Ziulo. Hayes havia acabado de transformá-la na pessoa mais procurada num raio de 160 quilômetros. Cada mercenário, caçador de recompensas e local desesperado estaria à sua procura. Agora, a situação de Helena tinha acabado de passar de ruim para impossível.
Ela estudava seu mapa tático quando ouviu o assobio distinto de um morteiro se aproximando. Helena se jogou atrás de uma pedra enquanto a explosão sacudia a encosta, lançando destroços por todos os lados. Eles não estavam mais tentando capturá-la. Estavam tentando apagá-la. Alvo adquirido. Grade 79 Alpha. Veio a voz de Shun pelo rádio. Ajustando o fogo. Câmbio. Helena já estava em movimento antes que o segundo disparo atingisse, usando a fumaça e a confusão para mascarar sua retirada. Mas, ao atingir o cume, deparou-se cara a cara com 3 homens armados, em roupas civis. Caçadores de recompensas, os olhos brilhando de ganância. Ora, ora, disse o líder, erguendo seu rifle de assalto. $50.000 acabaram de cair no nosso colo. O treinamento de combate de Helena assumiu o controle. Ela rolou para a esquerda quando os primeiros disparos ecoaram, puxando sua pistola num movimento fluido. O caçador de recompensas líder caiu com uma bala no peito antes que pudesse terminar a frase. O segundo tentou flanqueá-la, mas Helena já havia previsto o movimento, disparando 2 vezes no centro do peito quando ele surgiu por trás de uma rocha. O terceiro, mais jovem e claramente inexperiente, deixou sua arma cair e ergueu as mãos. Por favor, não atire. Eu tenho filhos. Helena manteve a pistola apontada para ele enquanto se aproximava. Quantos mais estão por aqui? Eu não sei. Talvez 1 dúzia de equipes, talvez mais. A notícia da recompensa está se espalhando rápido. Todo mundo está vindo atrás de você. Helena amarrou as mãos do homem atrás das costas e confiscou seu rádio. Ao percorrer as comunicações, seus piores temores se confirmaram. Hayes havia lançado a recompensa por múltiplos canais, contratados militares, empresas de segurança privada, até redes criminosas locais. A região inteira estava mobilizada contra ela. Mas, ao ouvir o tráfego de rádio, Helena começou a perceber algo mais. Os caçadores de recompensas estavam compartilhando inteligência, coordenando seus padrões de busca. Estavam tratando aquilo como uma caçada padrão, assumindo que ela estivesse fugindo apavorada e cometendo erros desesperados. Não faziam ideia de quem estavam caçando de verdade. Helena sorriu sombria enquanto começava a formular um plano. Hayes queria jogar de caçador e presa. Muito bem, mas havia esquecido um detalhe crucial sobre seu treinamento. Ela não era apenas uma sniper. Ela era uma predadora. Nas 6 horas seguintes, Helena começou sistematicamente a inverter o jogo. Usou seu conhecimento do terreno para montar pontos de emboscada, eliminando caçadores de recompensas um por um. Cada morte rendia a Helena mais equipamento, mais munição e mais inteligência sobre a operação de Hayes. Através de um rádio capturado, ela descobriu que Hayes estava coordenando a busca a partir de um posto de comando avançado a 24 quilômetros ao norte. Mais importante ainda, descobriu que ele planejava algo chamado Operação Folha Limpa, uma missão que a incriminaria por um ataque a um campo de refugiados que abrigava mais de 300 civis. O sangue de Helena ferveu, enquanto ela ouvia Hayes instruir seus conspiradores. O ataque precisa parecer que Vasquez enlouqueceu de vez. Usem a munição característica dela. Plantem provas da presença dela. Quando a fumaça se dissipar, ela será culpada pelo massacre e nosso pequeno problema de tráfico de armas desaparece junto com ela. O campo de refugiados. Helena conhecia bem o lugar. Tinha ajudado a estabelecer a segurança ali 6 meses antes. Famílias, crianças, idosos que haviam fugido dos combates. Hayes planejava assassinar todos apenas para encobrir seus rastros. Quando a noite caiu, Helena tomou sua decisão. Não podia mais fugir. Não podia se esconder e esperar que alguém detivesse Hayes. Aqueles civis iam morrer se ela não agisse. Conferiu sua munição restante. 47 balas para sua pistola, além do que havia conseguido recolher dos caçadores de recompensas que eliminara. Não era muito para o que planejava, mas teria que bastar. Ela ativou o rádio capturado e começou a monitorar as comunicações de Hayes, aprendendo seus horários de patrulha e protocolos de segurança. Se Hayes queria incriminá-la por um massacre, teria que capturá-la primeiro.
E Helena Vasquez não tinha a menor intenção de ser capturada. A caçadora estava prestes a se tornar a verdadeira predadora. Ajoelhada nas ruínas de um posto de gasolina abandonado, Helena usava binóculos roubados para focar no comboio de SUVs pretos serpenteando pelo vale abaixo. Com tratados privados de Hayes, ela podia dizer pelos movimentos coordenados e pelo equipamento caro. Estavam a caminho do campo de refugiados. E segundo as comunicações interceptadas, restavam menos de 12 horas antes do início da Operação Folha Limpa. O som de uma motocicleta se aproximando fez Helena girar, arma em punho. Um único piloto surgiu da nuvem de poeira, mãos erguidas enquanto desligava o motor. O homem tinha cerca de 30 anos, usava um colete de imprensa e carregava uma bolsa de câmera já bastante gasta. "Calma aí, sargento!" chamou ele com um sotaque nitidamente americano. "Não estou aqui para coletar a recompensa." Helena manteve a pistola apontada para ele. "Então, que diabos você está fazendo aqui?" Marcus Webb, correspondente de guerra freelancer. Ele levou a mão lentamente ao colete e tirou uma credencial de imprensa. "Estou investigando corrupção militar nesta região há 8 meses. E agora, você é a única pessoa que pode me ajudar a provar que o Coronel Hayes está sujo. Você é louco se acha que vou confiar em algum jornalista qualquer que simplesmente apareceu aqui." Marcus puxou um tablet e mostrou a ela uma série de fotografias. Hayes se reunindo com conhecidos traficantes de armas, transferências de armamentos, registros bancários mostrando pagamentos suspeitos. "Tenho rastreado a operação de Hayes há meses, mas precisava de alguém de dentro para confirmar o que eu suspeitava. Então você desertou e de repente tudo fez sentido." Helena analisou as provas, sua mente girando. As fotos corroboravam tudo o que ela havia testemunhado, mas não eram suficientes para impedir o que estava prestes a acontecer. Mesmo que isso seja real, não importa. Hayes está planejando massacrar 300 civis hoje à noite e colocar a culpa em mim. Sua investigação não vai valer nada se essas pessoas morrerem. É exatamente por isso que estou aqui. A expressão de Marcus se endureceu. "Interceptei comunicações sobre o campo de refugiados. Hayes está usando uma empresa de fachada chamada Blackwater Solutions para executar o ataque. Eles planejam usar armas com a sua assinatura balística e plantar provas de que você esteve lá." Helena baixou ligeiramente a arma. "Como você sabe sobre assinaturas balísticas?" "Porque eu costumava ser da inteligência do exército antes de me tornar jornalista. Eu sei como essas armações funcionam." Marcus apontou para o vale. "Hayes tem vendido armas para 3 facções diferentes neste conflito, jogando com todos os lados. Mas o campo de refugiados tem testemunhas. Pessoas que viram seus homens entregando armas a grupos insurgentes. Ele precisa silenciá-los." As peças se encaixaram na mente de Helena. O campo não era apenas um alvo conveniente para incriminá-la. Era a eliminação das testemunhas de toda a operação de Hayes, filho da mãe. Ele está limpando o terreno. Exatamente. E se não o impedirmos esta noite, essas pessoas morrem. Você leva a culpa. E Hayes sai limpo, com milhões em dinheiro sujo. Helena estudou Marcus atentamente. Tudo nele gritava treinamento militar, apesar das roupas civis. O jeito como se portava. Como seus olhos escaneavam constantemente a área em busca de ameaças. A consciência tática em seu posicionamento. "Você disse que costumava ser da inteligência. O que aconteceu?" Marcus respondeu, a mandíbula tensa. "Fiz perguntas demais sobre operações como esta. Fui expulso porque me recusei a compactuar. Tenho tentado expor essa corrupção através do jornalismo, mas Hayes tem gente em todo lugar." A história sempre acaba enterrada. Uma explosão distante ecoou pelo vale, seguida pelo som inconfundível de rotores de helicópteros. Helena pegou os binóculos e avistou fumaça subindo na direção do campo de refugiados. Droga! Eles começaram antes da hora. Marcus já montava em sua motocicleta. Há uma estrada secundária que leva à entrada norte do campo. Se formos agora, talvez consigamos... Eu trabalho sozinha. Helena o interrompeu. Não mais. Você precisa de alguém que conheça os padrões operacionais de Hayes
E eu preciso de alguém que realmente saiba lutar contra esses desgraçados. Marcus ligou o motor. Além disso, você vai precisar de apoio quando perceber no que realmente está se metendo. Helena hesitou por um momento, depois tomou sua decisão. Subiu na garupa da moto atrás de Marcus, arma em punho. O que você quer dizer com "no que estou me metendo"? Marcus acelerou, e a moto disparou em direção à fumaça. Hayes não está apenas tentando te incriminar por um massacre. Ele está planejando transmitir tudo ao vivo. Vai fazer parecer um ataque terrorista. O mundo inteiro vai assistir Helena Vasquez assassinar civis inocentes. A moto saltou sobre um desnível, e Helena se segurou com força em Marcus enquanto sobrevoavam a pequena elevação. Abaixo deles, o campo de refugiados já estava sob ataque. Clarões de disparos iluminavam a escuridão, enquanto os contratados de Hayes se moviam pelo local com precisão militar. Lá, Marcus apontou para um grupo de prédios no perímetro do campo. É onde estão montando os equipamentos de transmissão, se conseguirmos destruir aquilo. Um tiro de sniper estilhaçou o farol dianteiro da moto, faíscas voando. Marcus virou bruscamente à esquerda, enquanto novos disparos o cercavam. A moto deslizou de lado no cascalho solto. Sniper, 2 horas! Gritou Helena, identificando o clarão vindo de uma torre de água com vista para o campo. Marcus recuperou o controle da moto e a direcionou até um aglomerado de contêineres que serviriam de cobertura. Consegue pegá-lo daqui? Helena já calculava a distância, a velocidade do vento e a queda da bala. Não com uma pistola a essa distância. Preciso me aproximar. Eles abandonaram a moto atrás dos contêineres, enquanto mais tiros ecoavam no campo. Helena agora podia ouvir os gritos. Civis presos no fogo cruzado, famílias tentando proteger seus filhos. O som fez seu sangue ferver. A estação de transmissão fica naquele prédio, disse Marcus, apontando para uma estrutura de concreto com várias antenas parabólicas. Se conseguirmos chegar lá... Você chega lá. Helena o interrompeu, conferindo a munição. Eu vou atrás daquele sniper. Ele tem o campo inteiro sob controle. Ninguém vai sair vivo enquanto ele estiver lá em cima. Marcus segurou seu braço. Helena, há pelo menos 20 contratados lá embaixo, além das forças regulares de raiz. Você não pode enfrentá-los sozinha. Helena olhou para o caos abaixo. Clarões de tiros, prédios em chamas, silhuetas de pessoas correndo por suas vidas. Observe! Ela já se movia em direção à torre de água quando Marcus gritou atrás dela. Helena, quando isso acabar, quando expusermos Hayes, e depois? Helena parou à beira do container, o rosto endurecido pela luz do fogo. Então garantimos que isso nunca aconteça de novo. A verdadeira batalha estava apenas começando. Ela escalou a escada enferrujada da torre de água enquanto os tiros troavam abaixo. Cada degrau a levava mais perto do sniper que mantinha todo o campo de refugiados sob sua mira. O metal rangia sob seu peso, mas ela se forçou a mover-se em silêncio apesar do caos. A 6 metros abaixo do topo, ela já podia ver a posição do contratado. Um equipamento profissional com ótica térmica e munição suficiente para segurar a torre por horas. O sniper não a viu chegar. A faca de Helena encontrou sua garganta antes que ele pudesse se virar. Rapidamente, ela tomou posse do rifle dele, uma arma militar marcada com o mesmo código da própria unidade dela. Hayes não estava apenas incriminando-a. Estava usando o equipamento dela para fazer isso. Pelo visor, Helena observou o pesadelo se desenrolando abaixo. Os contratados de Hayes se moviam pelo campo com eficiência brutal, conduzindo civis para áreas específicas, enquanto câmeras registravam cada instante. Mas havia algo errado com as filmagens. Os ângulos estavam perfeitos demais. A iluminação controlada demais. Eles não estavam apenas documentando um massacre. Estavam encenando um. Seu fone chiou com a voz de Marcus, vindo de dentro da estação de transmissão. Helena, você precisa ver isso. Eles não estão transmitindo ao vivo. Estão gravando tudo. Hayes vem planejando isso há semanas.
Helena ajustou a mira e avistou Marcos por uma janela, curvado sobre os equipamentos de computador. O que você quer dizer com gravado? Tudo é encenado. Eles têm atores interpretando algumas vítimas. Telas verdes para os cenários, tudo pronto. Hayes vai editar você nas imagens depois, para parecer que estava aqui comandando o ataque. As implicações atingiram Helena como um golpe físico. Hayes não estava apenas planejando matar os verdadeiros refugiados. Ele estava criando um filme de propaganda que a pintaria como a mente criminosa de um ataque terrorista. Quanto tempo temos? Perguntou Helena. O massacre real começa em 30 minutos. É quando eles vão eliminar as testemunhas de verdade e destruir as provas da filmagem falsa, respondeu Marcos. Helena percebeu um movimento em sua visão periférica. 3 contratados se aproximavam da torre de água. Tinha talvez 2 minutos antes que descobrissem o sniper morto. Marcos, você consegue parar a transmissão? Estou tentando, mas o sistema é blindado contra a intrusão. Preciso de mais tempo. Tempo que eles não tinham. Helena tomou uma decisão instantânea e começou a eliminar os contratados abaixo com tiros certeiros na cabeça. Cada disparo era calculado para criar confusão máxima enquanto economizava munição. Os homens se espalharam gritando ordens e tentando localizar a nova posição do sniper. O observador caiu, gritou um deles pelo rádio. Temos um hostil na torre. Helena sorriu sombriamente ao ouvir a voz de Hayes crepitar pelas comunicações. Impossível. Vasquez está presa no setor 7. Quem diabos está atirando? Ela sintonizou a frequência deles usando o rádio do sniper morto. Alô, coronel? Sentiu minha falta? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então a voz de Hayes veio fria de raiva. Helena, eu devia saber que você rastejaria para fora do buraco onde estava escondida. Não resistiu a assistir à sua pequena produção cinematográfica, senhor? Helena disparou mais uma vez, atingindo um operador de câmera no peito. Mas devo dizer, o roteiro precisa de ajustes. Você sempre foi inteligente demais para o seu próprio bem, sargento. Mas já é tarde. O mundo vai ver exatamente o tipo de monstro que você é. Helena avistou o próprio Hayes saindo de um veículo de comando cercado por guarda-costas. Mesmo à distância, podia ver a fúria em seu rosto. O único monstro aqui é você, Hayes. E vou garantir que todos saibam disso. Ela alinhou a mira, mas Hayes já se movia em direção à instalação de transmissão onde Marcos estava trabalhando. Helena praguejou e começou a descer pela lateral da torre em rapel, usando o caos abaixo como cobertura. Suas botas tocaram o chão no exato momento em que uma explosão sacudiu o prédio de transmissão. Pelo meio da fumaça, ela viu os homens de Hayes arrastando Marcos para fora, sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. Helena! Gritou Marcos antes de ser silenciado por uma coronhada. Os servidores? Eles estão fazendo backup de tudo também. Hayes apareceu na porta, sua pistola pressionada contra a têmpora de Marcos. Saia daí, saia de onde estiver, Helena. Seu amigo jornalista tem sido muito útil. Sabia que ele estava gravando nossa conversa? O sangue de Helena gelou. Se Marcos estava gravando, e Hayes tinha o equipamento, então ele tinha provas de que ela tentara impedir o massacre. Com a edição certa, poderia fazê-la parecer a responsável, coordenando todo o ataque. Você tem 30 segundos para se render, ou eu estouro os miolos dele, gritou Hayes. E então caço cada pessoa neste campo e faço suas mortes serem as mais lentas e dolorosas possíveis. Helena se agachou atrás de um veículo carbonizado, a mente trabalhando a toda velocidade. Hayes a encurralara, mas também cometera um erro crítico. Estava tão focado em capturá-la que se expôs, afastando-se de sua proteção. Ela avistou um tanque de propano próximo ao prédio de transmissão e sorriu. Às vezes, a melhor solução era a mais simples. O tiro de Helena atingiu a válvula do tanque, e a explosão resultante iluminou o céu noturno. No caos que se seguiu, ela correu em direção à instalação. Enquanto os homens de Hayes se dispersavam, encontrou Marcos rastejando para longe dos escombros, atordoado, mas vivo. Os servidores. Ele arfou, apontando para o prédio em chamas.
Todas as provas. Estão lá dentro. Helena o ajudou a se levantar enquanto tiros explodiam ao redor. Então vamos buscá-las. Você enlouqueceu? O lugar inteiro está pegando fogo. Helena conferiu sua munição restante. 12 balas. Hayes vai matar todo mundo aqui de qualquer forma. Esta é nossa única chance de provar o que realmente aconteceu. Enquanto se aproximavam do prédio em chamas, Helena podia ouvir Hayes berrando ordens pelo rádio. Encontrem-nos. Quero Vasquez viva e o equipamento do jornalista destruído. Mas Helena já estava entrando nas chamas, com Marcos logo atrás. Os servidores estavam numa sala reforçada no centro do prédio, protegida por paredes à prova de fogo, mas rapidamente tomada pela fumaça. Ali, apontou Marcos para um conjunto de discos rígidos. Está tudo nesses drives. As filmagens falsas, as comunicações reais, tudo. Helena começou a arrancar os discos das baias enquanto o teto gemia ameaçadoramente sobre eles. Quanto precisamos levar? Tudo. Hayes planejou isso por meses. Cada detalhe importa. O som de passos se aproximando os fez congelar. A voz de Hayes ecoou pela fumaça. Eu sei que vocês estão aí dentro, Helena. Não há mais para onde fugir. Helena entregou os drives a Marcos e puxou sua arma. Saia daqui. Leve isso para alguém que possa usar. E você, Helena? Marcos perguntou, ainda trêmulo. O sorriso dela foi frio como o inverno. Eu vou terminar o que Hayes começou. O confronto final estava prestes a começar. Helena se encostou na parede tomada pela fumaça, enquanto as botas de Hayes ecoavam cada vez mais perto. Sua equipe tática se espalhava para flanqueá-la. O prédio em chamas gemia ao redor, mas a voz dele cortava o caos com autoridade militar. Selar todas as saídas. Ela está presa aqui dentro conosco agora. O tom de Hayes carregava a confiança de um homem que acreditava ter finalmente encurralado sua presa. Helena, você me causou muitos problemas, mas isso acaba esta noite. Helena sorriu na escuridão. Hayes havia cometido seu primeiro erro tático. Entrara na sua zona de morte. Ela acionou o rádio do sniper morto, transmitindo na frequência que sabia que toda a equipe de Hayes estava monitorando. Tem razão, coronel. Isso acaba hoje. Mas não do jeito que você pensa. Ela puxou os pinos de 2 granadas de fumaça que pegara dos contratados e as lançou em corredores opostos. Uma densa fumaça cinzenta tomou o edifício enquanto Helena se movia como um fantasma pelo labirinto de escritórios em chamas. Imagem térmica agora, Hayes ordenou. Ela não pode se esconder das assinaturas de calor. Mas Helena já havia previsto isso. Passara os últimos minutos no compartimento da fornalha do prédio, ajustando sua temperatura corporal para combinar com o calor ambiente da estrutura em chamas. Nos sensores térmicos estaria invisível. O primeiro contratado morreu em silêncio, a faca de Helena encontrando a brecha entre o capacete e a armadura corporal. Ela pegou seu rádio e munição antes de desaparecer novamente na fumaça. Pela comunicação, ouvia Hayes cada vez mais frustrado. Relatório. Onde ela está? Setor 2 limpo, senhor. Setor 4 limpo. Johnson não responde, senhor. Helena usou o rádio de Johnson. Johnson está ocupado agora, mas eu posso anotar o recado. O silêncio foi quebrado pela risada fria de Hayes. Você sempre foi insolente, sargento. Mas está em desvantagem 6 contra 1, presa num prédio em chamas e sem munição. Qual é o seu objetivo final aqui? Helena já se movia em direção à escadaria central, onde havia visto a posição de comando de Hayes por uma fenda na fumaça. Meu objetivo? Fazer você confessar tudo. Ao vivo, no seu próprio equipamento de transmissão. Confessar? A voz de Hayes carregava diversão genuína. Helena, mesmo que, de alguma forma, consiga matar todos os meus homens e me capturar, quem vai acreditar em você? Você é uma terrorista procurada. Eu sou um coronel condecorado. A narrativa já está escrita. Helena chegou ao 3º andar e começou a subir silenciosamente, ignorando o caos abaixo. É aí que você se engana, senhor. Enquanto me caçava, estive gravando tudo, cada ordem que você deu, cada confissão que fez.
E meu amigo jornalista já enviou tudo para diversos veículos de notícias. A mentira saiu fácil, mas Helena ouviu a incerteza surgir na voz de Hayes. Droga! Nós destruímos o equipamento dele. Destruíram mesmo? Porque estou olhando agora para o transmissor de backup. Helena tirou seu próprio rádio e começou a transmitir em frequência aberta, que qualquer unidade militar da região poderia monitorar. Aqui é a sargento Helena Vasquez, transmitindo provas de traição do coronel James Hayes. Ela começou a reproduzir as gravações que fizera das comunicações de Hayes, sua voz claramente ordenando o massacre e discutindo a armação. O efeito foi imediato. Os homens de Hayes começaram a questionar suas ordens pelo rádio. Senhor, isso é verdade. Estamos realmente matando civis. Cale a boca e obedeça. Hayes rosnou, mas Helena podia ouvir o pânico agora. Ela alcançou o terceiro andar e o avistou através de uma porta, curvado sobre um console de rádio, protegido por 2 guarda-costas restantes. Ela tinha um tiro limpo, mas matá-lo não resolveria nada. Precisava dele vivo. Precisava que confessasse em gravação. Coronel Hayes, chamou ela, entrando no vão da porta com a arma erguida. Acho que é hora de termos uma conversa. Hayes se virou de repente, pistola em punho. Mas Helena já havia antecipado o movimento. Seu disparo atingiu a luminária acima dele, mergulhando a sala na escuridão, iluminada apenas pelas chamas do lado de fora. Quer conversar? A voz de Hayes veio de algum ponto na escuridão. Muito bem. Vamos falar sobre como você assassinou 300 civis inocentes esta noite. Vamos falar sobre como você vem vendendo armas a terroristas há meses. Helena se movia silenciosa pelo perímetro da sala, usando o som da voz dele para rastrear sua posição. Continue falando, Hayes. Cada palavra está sendo transmitida para metade das tropas desta região. Você acha que alguém vai acreditar em uma sniper desertora em vez de um coronel condecorado? Tenho 20 anos de serviço exemplar. Você tem uma recompensa pela sua cabeça e sangue em suas mãos. Helena viu movimento perto do console de rádio e disparou um tiro de advertência, que faiscou ao ricochetear no metal. O único sangue nas minhas mãos pertence aos mercenários que você mandou me matar. Mas as suas estão cobertas pelo sangue de todos que confiaram em você. Hayes revidou com disparos, mas errou. Helena ouviu seus passos em direção à janela. Ele planejava escapar. Provavelmente já tinha uma rota de extração preparada. Sabe qual é a beleza de toda essa operação, Helena? A voz de Hayes agora vinha mais perto, talvez a 3 metros de distância. Mesmo que você me mate, mesmo que de alguma forma prove que eu estava envolvido, não vai importar. As armas já foram vendidas. O dinheiro já foi transferido. E há dezenas de outros oficiais prontos para ocupar o meu lugar. Helena sorriu na escuridão. Você tem razão em uma coisa, Hayes. Isso é maior do que apenas você. Ela ativou o dispositivo que Marcos havia lhe dado, um amplificador de sinal que transmitiria a conversa para todas as frequências militares da região. A confissão de Hayes agora estava sendo ouvida por centenas de soldados, muitos dos quais haviam servido sob seu comando. E é por isso que eu não vou te matar, continuou Helena, avançando para a luz do corredor em chamas. Vou deixar você viver tempo suficiente para dizer cada nome envolvido na sua operação. Hayes ergueu a arma, mas Helena foi mais rápida. Seu tiro estilhaçou o pulso dele, fazendo a pistola cair no chão. Ele desabou contra a parede, segurando a mão ferida. Você é louca se acha que eu vou? O segundo tiro de Helena atingiu seu joelho, e Hayes gritou de dor. Esse foi pelos refugiados que você assassinou. O próximo será pelos meus companheiros de esquadrão, que você voltou contra mim. Comece a falar. Hayes ergueu o rosto, sangue escorrendo pela pele. E pela primeira vez desde que o pesadelo começara, Helena viu medo em seus olhos. Medo real. Helena, por favor, nós podemos negociar. Posso te deixar rica. Te dar tudo o que quiser. Ela se agachou ao lado dele, a arma pressionada contra sua têmpora. O que eu quero é justiça. E você vai me ajudar a conseguir.
O prédio tremia ao redor enquanto o fogo se espalhava, mas Helena não se mexeu. Tinha Hayes exatamente onde queria e não sairia dali até conseguir tudo. Comece pelos nomes, coronel, todos eles. Helena arrastou o Hayes ferido pelas escadas em chamas. Sua confissão continuava a ser transmitida pelas frequências militares, a voz quebrada pela dor e pelo medo. Ele começou a citar nomes que abalariam toda a estrutura de comando. Generais, empreiteiros de defesa, políticos comprados. General Morrison. Foi ele quem autorizou as transferências de armas. Hayes arfava, deixando um rastro de sangue. A senadora Walsh, ela encobriu tudo no Congresso. Isso vai até o Pentágono. O fone de Helena chiou com transmissões de unidades militares em resposta à gravação. Aqui é o Capitão Rodrigues, 3º Batalhão. Helena, se você estiver ouvindo, estamos indo para sua posição. A confissão de Hayes está sendo ouvida por todos. Rodrigues, seu antigo líder de esquadrão, o mesmo que a caçava poucas horas antes. Helena sentiu uma onda de esperança ao reconhecer outras vozes se juntando à frequência. Soldados com quem havia servido, oficiais em quem confiara antes de Hayes virar todos contra ela. Helena, aqui é a Major Chun da Divisão de Inteligência. Outra voz cortou a estática. Temos investigado Hayes há semanas, mas não tínhamos provas suficientes. O que você fez esta noite? Abriu tudo de uma vez. Helena chegou ao térreo e viu Marcos mancando em sua direção, seu equipamento de câmera ainda funcionando apesar do caos. Conseguiu gravar tudo? Ela perguntou. Marcos assentiu, o rosto marcado pela satisfação. Cada palavra. E já está sendo enviado para as redes de notícias no mundo todo. A operação inteira de Hayes vai virar manchete. Pelas janelas cobertas de fumaça, Helena avistou veículos se aproximando. Mas não eram os contratados de Hayes. Eram Humvees militares com insígnias oficiais. Soldados que ela reconhecia, movendo-se com a disciplina de uma operação de resgate legítima. Hayes tentou falar, mas Helena pressionou a arma contra sua garganta. Acabou, coronel. De agora em diante, quem fala sou eu. A porta principal do prédio explodiu para dentro, e Rodrigues entrou à frente de uma esquadra completa. Por um instante, Helena se preparou para o pior, sem saber se estavam ali para prendê-la ou ajudá-la. Mas Rodrigues baixou a arma e avançou. Helena, me desculpe. Nós acreditamos nas mentiras dele. Quando ouvimos a confissão, a voz de Rodrigues estava carregada de vergonha. Devíamos ter sabido que você nunca nos trairia. Helena manteve a arma apontada para Hayes, mas sentiu parte da tensão deixar seus ombros. Quantos homens dele ainda estão soltos? A maioria dos contratados se dispersou quando sua transmissão começou, respondeu Rodrigues. Mas temos relatos de que os cúmplices de Hayes estão tentando destruir provas em 3 bases diferentes. Precisamos agir rápido se quisermos detê-los. A voz da Major Chun voltou pelo rádio, firme e urgente. Helena, estamos coordenando uma operação simultânea em todas as instalações de Hayes. Mas precisamos de alguém que conheça seus padrões operacionais, alguém que consiga antecipar seus movimentos. Helena olhou para baixo, para Hayes, que a fitava com uma mistura de ódio e derrota. Eu sei exatamente como ele pensa. E sei onde ele esconderia seus ativos mais importantes. Ela se virou para Rodrigues. O antigo depósito de munições, a 15 quilômetros ao norte da base. Hayes sempre disse que tinha sido desativado, mas eu vi comboios indo para lá em horários que não constavam em nenhum manifesto oficial. É lá que ele está armazenando as armas, murmurou Hayes, a voz quase inaudível. Mas vocês nunca vão chegar a tempo. Meus homens têm ordens de destruir tudo se a operação for comprometida. Helena sorriu friamente. Seus homens, coronel? Caso não tenha reparado, seus homens estão se rendendo mais rápido do que você pode contar. Marcos ergueu o tablet, mostrando manchetes de todo o mundo. A confissão de Hayes está em toda parte. CNN, BBC, Al Jazeera, todos estão noticiando. O Pentágono já emitiu um comunicado anunciando uma investigação completa. Rodrigues coordenava sua equipe para a próxima fase. Helena, temos 3 equipes prontas para atacar as instalações de Hayes ao mesmo tempo,
mas o depósito de munições é o mais bem defendido. Vamos precisar da sua boa experiência para entrar lá. Helena sentiu aquele velho ímpeto de missão, a clareza que vinha com um objetivo definido e uma equipe em quem podia confiar. Qual é o nosso prazo? 30 minutos antes que os homens de Hayes comecem a destruir as provas. Talvez menos. Ela verificou sua munição restante e aceitou carregadores extras da equipe de Rodrigues. Então é melhor nos movermos rápido. Enquanto se preparavam para sair do prédio em chamas, Hayes agarrou o tornozelo de Helena com a mão boa. Você acha? Você acha que isso muda alguma coisa? Há outros. Helena, esta operação é só o começo. Helena olhou para ele. A expressão dura como aço. Então nós vamos pará-los também. Todos eles. Ela se voltou para Rodrigues. Levem-no para receber atendimento médico. Depois o joguem no buraco mais fundo e escuro que encontrarem. E garantam que ele viva o suficiente para testemunhar contra cada um dos que citou. O comboio de veículos militares avançava pela noite no deserto. Helena ia no Humvee da frente, ao lado de Rodrigues e sua equipe. Pelo fone ouvia o início da ofensiva coordenada contra as demais instalações. Alvo 1, assegurado. Veio o relatório da primeira equipe. Temos computadores, registros financeiros e armas suficientes para abastecer um pequeno exército. Alvo 2, assegurado. 3 suspeitos sob custódia, incluindo o contratado que operava a transmissão falsa. Helena estudava o mapa tático enquanto se aproximavam do depósito de munições. A instalação fora construída na encosta de uma colina, com múltiplas entradas e posições defensivas excelentes. Hayes havia escolhido bem. Seria quase impossível atacar sem baixas significativas. Ali, apontou Helena para um túnel de serviço no lado leste do complexo. Hayes me mostrou essa entrada durante um exercício de treinamento, 2 anos atrás. Era para ser usada em evacuações de emergência, mas aposto que ele a usou para mover armas sem ser detectado. Rodrigues assentiu. Consegue nos levar para dentro? Helena verificou seu rifle e sorriu. O coronel Hayes me ensinou tudo o que sei sobre infiltração e táticas de assalto. Está na hora de mostrar o quanto eu aprendi. Quando se aproximaram do depósito, Helena já via os clarões dos disparos vindos das posições defensivas. Os últimos leais a Hayes faziam sua resistência final, mas estavam prestes a enfrentar um inimigo que eles mesmos haviam treinado, mas nunca entenderam de verdade. A batalha final estava prestes a começar, e desta vez, Helena tinha um exército ao seu lado. O túnel de serviço estava exatamente onde ela lembrava, escondido atrás de uma falsa parede de rocha que enganara inspetores por anos. Ela guiou a equipe de Rodrigues pela passagem estreita, seus óculos de visão noturna cortando a escuridão absoluta enquanto avançavam em direção ao coração da operação de Hayes. Movimento à frente, sussurrou o sargento Williams, o mesmo soldado que horas atrás a caçava. Agora cobria as costas dela, rifle apontado para a entrada do túnel. 2 guardas, armas automáticas. Helena ergueu a mão, sinalizando para o time parar. Do fim do túnel, ela pôde ver a vasta instalação subterrânea que Hayes havia construído. Fileiras de depósitos de armas, servidores de computador e equipamento militar suficiente para sustentar uma pequena guerra. Mas o mais alarmante eram os explosivos que os leais a Hayes já estavam posicionando. Eles vão explodir tudo, sussurrou ela pelo comunicador. Temos no máximo 5 minutos antes que destruam as provas. A voz de Rodrigues crepitou de volta. As equipes externas estão em posição. No seu sinal, atacamos por todos os lados. Helena estudava o layout da instalação. Sua mente de sniper calculava automaticamente ângulos, posições de cobertura e campos de tiro. Hayes havia projetado aquele lugar com precisão, mas cometeu um erro fatal. Ensinar a Helena a pensar como ele. Lá estava a Bestrela suspensa, dominando toda a instalação. Hayes sempre dizia que a vantagem está no terreno elevado, murmurou ela. Se eu conseguir subir lá, ofereço cobertura enquanto vocês desarmam as cargas. William hesitou. Arriscado demais.
Essa passarela é completamente exposta. Helena sorriu com dureza. Às vezes, a posição mais perigosa é a mais segura. Eles não vão esperar um ataque frontal. Antes que alguém pudesse detê-la, ela disparou do túnel, fuzil em punho, correndo em direção à escadaria central. 2 guardas tombaram antes que pudessem soar o alarme. Mas Helena sabia que tinha apenas segundos antes do inferno começar. Os primeiros tiros ecoaram quando ela alcançou a passarela. Do alto tinha visão total. 12 contratados de Hayes em movimento, especialistas em demolição armando as cargas. E associaste, no centro de comando, uma figura familiar. O general Morrison, o mesmo que Hayes havia delatado. Seu primeiro disparo eliminou o líder da equipe de demolição. O segundo inutilizou o detonador primário. O caos explodiu. Pelas entradas, a equipe de Rodrigues avançava, esmagando a resistência. Helena! A voz de Morrison ressoou pelo recinto. Acha que venceu? Isso é maior que Hayes. Maior do que pode imaginar. Ela ajustou a mira, fixando-o entre servidores e equipamentos de comunicação. Então, me faça entender, general. Diga quem mais está envolvido. Morrison riu sem humor. Você é ingênua. Pensa que é sobre dinheiro? É sobre segurança nacional, sobre manter a América no topo num mundo que muda. Às vezes, é preciso sujar as mãos. Vendendo armas a terroristas? Assassinando inocentes? A voz de Helena cortou o estrondo de tiros. A fachada de Morrison quebrou. As velhas regras não funcionam mais. Sua mão alcançou a mesa. Um interruptor conectado a cargas de destruição secundárias. Ele ergueu o dispositivo. Quer a verdade? Há dezenas de nós. Generais, almirantes, políticos, contratados. Hayes era apenas uma peça. Estamos em toda parte. Helena apoiou o dedo no gatilho. Então terei que parar todos vocês. O sorriso dele era gélido. Você não pode deter o que já está em movimento. Mesmo que me mate, a rede sobrevive. Talvez. Respondeu ela firme, mas acaba com você. O tiro atravessou o peito do general. Morrison tombou sobre a mesa, o interruptor caindo inofensivo no chão. O silêncio desceu, interrompido apenas pelas vozes da equipe de Rodrigues, confirmando a captura e a preservação das provas. Helena desceu da passarela. Rodrigues a esperava diante do corpo de Morrison. Acabou? Ela olhou em volta. Armas que jamais chegariam a terroristas, computadores abarrotados de registros, servidores que exporiam toda a rede. Esta parte sim, mas Morrison tinha razão em um ponto. É maior do que pensamos. A voz da Major Chun surgiu pelo rádio. Helena Rodrigues, todas as 3 instalações confirmadas. Provas seguras, suspeitos presos. Mas recebemos relatórios de atividades suspeitas em bases pelo país inteiro. Os homens de Morrison estão destruindo evidências em massa. Helena sentiu o peso da conspiração. Hayes fora apenas a porta de entrada para algo que infiltrava os mais altos níveis do governo e das forças armadas. E agora? Perguntou Williams atônito. Helena pegou o equipamento de comunicação de Morrison, percorrendo sua lista de contatos. Nomes conhecidos, outros novos. Todos interligados. Agora fazemos o que soldados fazem, disse a voz firme. Protegemos inocentes, servimos nosso país e garantimos que a verdade venha à tona. Rodrigues assentiu. Por onde começamos? Ela olhou para as provas ao redor, mas também para os soldados, que mesmo enganados, escolheram o lado certo quando confrontados com a verdade. Começamos garantindo que isso nunca mais aconteça. Construímos uma nova unidade dedicada a caçar a corrupção em qualquer lugar. Chega de obediência cega. Chega de seguir ordens sem questionar. 6 meses depois. No Pentágono, diante de uma sessão conjunta do Congresso, Helena relatava a investigação. 47 oficiais militares presos, 12 contratados de defesa, 6 congressistas, a rede de tráfico de armas desmantelada, novos protocolos de supervisão implantados em todas as forças.
Mas a verdadeira vitória não estava nas manchetes. Estava na unidade especial que agora liderava, uma força-tarefa conjunta contra a corrupção. Soldados não seriam mais abandonados por um sistema corrupto. Ao concluir o depoimento, Helena fitou as fileiras de legisladores e oficiais. Rostos marcados por vergonha. Outros, por determinação. Todos conscientes de que as Forças Armadas jamais seriam as mesmas. A garota que fora deixada para trás havia retornado. Não apenas para virar a maré de uma batalha, mas para transformar toda a guerra contra a traição. E ela estava apenas começando.